No filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, que merece um vídeo longo só sobre ele, o personagem título era um monge que vivia num magnífico templo que parecia reunir aspectos e símbolos de todas as religiões orientais que você puder imaginar. E ele lá era um monge e vivia com outros monges, e o trabalho deles era contar uma história. Então, num dado momento, o Dr. Parnassus conta o que aconteceu com ele. Ele e os monges estavam ali reunidos contando histórias quando então chega um forasteiro. Esse forasteiro, o Senhor Nick, é na verdade o diabo. E ele pergunta o que é que eles estão fazendo ali. E o Parnassus diz, bom, nós estamos contando história, uma história. E essa história que nós contamos sustenta o universo. Aí o demônio zomba, como é que é? Como vocês podem provar isso? Como é que vocês acreditam nisso? Eu vou provar que não é verdade. E aí ele tira a boca de todos os monges e a história para de ser contada. E aí ele fala, ó, tá tudo igual, ainda temos fogo, as coisas estão no lugar, ok, nada mudou. Então você pode dedicar suas energias para outra coisa, fala pro Parnassus. Você pode ir no shopping, você pode fazer uma viagem, você pode aprender um novo idioma, né? Ele zomba dele. E aí o Dr. Parnassus tem um insight a partir de uma ave que ele entende como um sinal. Ele fala, espera, não tem a ver com a gente aqui. Em outro lugar, em algum lugar, alguém está contando uma história de um crime ou uma aventura, não importa. Estão contando histórias. E essas histórias estão sustentando o mundo. E aí ele vira pro demônio e diz, bom, você não pode fazer com que as pessoas parem de contar histórias. E aí eles fazem um pacto / desafio, em que cada um deles deveria se dedicar a reunir 12 discípulos. E o Parnassus mostra que o método do demônio era o método do medo, da dor. E a imagem que ilustra no livro do Parnassus, ela é arte cristã da Idade Média. Inclusive, os seguidores do Nick estão vestidos de bispos católicos. E ele está com um grande livro na mão. Você vê cenários de destruição do inferno ao redor. E outras pessoas meio que dentro de uma espécie de prisão. Estão cercados de grades, né, de colunas, meio colunas gregas ou romanas, mas elas parecem uma prisão. E no quadro seguinte, o Parnassus diz o que ele fez, né? Que era agora a mensagem do Parnassus, que era lembrar as pessoas o poder da imaginação, do contar histórias. E aí você vê o Parnassus ali, curiosamente, com uma imagem indiana que lembra bastante Jesus. E a imagem é uma imagem típica de ilustrações dos deuses da Índia, mas você vê também alguns elementos gregos, né, de arte do Renascimento ali, mas representando divindades ou criaturas míticas da Grécia. Tem tanta coisa para falar desse filme, esse filme que me lembra bastante um outro classicaço, As Sete Faces do Dr. Lau, que uma hora ou outra aparece aqui pelo canal. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. Mas tem tanta coisa para falar desse pequeno trecho que eu vou resumir primeiro falando do nosso trabalho no Nova Gênesis. O nosso trabalho no Nova Gênesis é contar histórias. O que a gente está fazendo aqui, quando a gente separa o joio do trigo, a luz das trevas, quando a gente diz rejeite a modernidade, abrace a tradição, o que nós estamos fazendo é contar uma história.
uma história da luta entre poderes da luz e das trevas, da ordem e do caos no nosso mundo, no nosso imaginário. A luta do Dr. Parnassus e do Sr. Nick. E, bom, nós nos colocamos do lado da imaginação. E certamente nós ouvimos e ouviremos ainda de outros que isso é uma perda de tempo. Que esse canal desse tamanho, esses vídeos com esse número de visualização, que diferença faz? Vocês não estão fazendo nada demais. Não é nosso objetivo ter um grande canal, não é nosso objetivo fazer parte de nenhum grupo. Nós estamos aqui contando histórias, lembrando as grandes histórias da cultura pop, recordando o que foi esquecido, porque nosso mundo está se desfazendo e nós acreditamos e nós sabemos que ele está se desfazendo porque as histórias estão deixando de ser contadas, elas estão sendo substituídas ou por discursos políticos dos dois espectros principais aí mais conhecidos, né? Ou tomadas por um discurso político ou refutadas por um discurso político e todo mundo por um outro discurso político, por uma outra ideologia, e todo mundo se esquece da história, né? Das grandes histórias, e elas sustentam o mundo. Nós podemos parecer monges loucos aí isolados, mas nós sabemos que foi para isso que nós fomos chamados. Então, se você quer se unir a nós, se você quer seguir a nossa estrada, conte histórias. Conte histórias. E entenda que é isso que primordialmente nós fazemos aqui, nesse canal. Depois, algo que parece óbvio e o óbvio às vezes precisa ser dito de novo, né? A distinção entre o Sr. Nick e o Parnassus, ela mostra que o cristianismo se desenvolveu como uma mentalidade de terror. Eu sei que muitos protestantes vão se eximir disso, porque eles vão entender que o reinado de terror ou que o medo foi causado somente pela Igreja Católica e pelo poder que ela tinha na Idade Média. Mas a verdade é que o fundamento base do cristianismo, ele inevitavelmente passa pelo medo. Inevitavelmente ele passa pela ameaça. Os comportamentos das pessoas são inevitavelmente guiados pelo medo, o medo do castigo, o medo da reprimenda, o medo da vingança de Deus. E do outro lado você tem religiões que não podemos nem chamar de religiões, né, mas antigas mitologias, que elas eram campos de vasta imaginação. A mitologia grega alimenta a nossa cultura pop até os dias de hoje. A mitologia hindu é vastíssima, belíssima. Ela tem elementos doutrinários, ela tem suas estruturas ritualísticas ali inseridas dentro dos mitos, mas a riqueza dos mitos é espetacular. E nesse sentido, as mitologias antigas elas são muito mais parecidas com a cultura pop, porque é assim que elas nasciam. Quem inventou a mitologia grega? Quem inventou a mitologia hindu? Quem inventou as mitologias do Egito, né? Porque haviam mitologias em várias regiões diferentes do Egito. Quem as inventou? Quem as elaborou? Ah, mas os sacerdotes, não interessa. Talvez você pense no Egito, ou até mesmo os brahmanes na Índia, mas esses sistemas de organizações sociais, eles vieram depois. E os mitos nem sempre os legitimam. Quem inventou isso? De onde veio? De onde nasceu a religião japonesa, por exemplo? A última religião antiga, a última mitologia antiga sobrevivente no mundo. Eu tenho certeza que essa batalha que nós assumimos aqui, ela é a batalha que vem acontecendo há séculos, entre o terror, entre o controle por meio do medo e da ameaça e a liberdade da imaginação, que olha para a matéria e a torna plástica e não sacrossanta e nem rígida,
como as ideologias modernas todas se vêm fazendo e as mentalidades modernas todas vêm fazendo. E por último, e não menos importante, claro, quando eu falo em cristianismo e seu desenvolvimento histórico, eu não quero dizer que o cristianismo deve ser demonizado, ou que pessoas cristãs devam ser demonizadas de maneira nenhuma. No meu canal Aleph Hofer, eu já falei muito positivamente do cristianismo. Nós entendemos perfeitamente o papel que o cristianismo exerceu, em que momento ele exerceu esse papel e como ele foi importante e como certas regras e leis do cristianismo foram somente descartadas, mas não transcendidas, e que isso produziu uma sociedade mimada, fraca, autocentrada e de maneira nenhuma nós temos inscritos cristãos e as pessoas sabem do respeito que eu tenho pelo cristianismo. Identificar a ruptura com a imaginação que o cristianismo proporcionou é apenas entender os tempos e o tempo em que nós estamos. Eu acho curioso, tem muita gente que tem canais no YouTube e que até simpatizam com o nosso trabalho, mas tem um certo medo de nós. E por que tem medo? Principalmente porque um monte de produtores de conteúdo aí que trabalham com a cultura pop são cristãos. São cristãos fervorosos ou são professores de catecismo. Mas na internet eles não estão falando de religião, eles não estão falando de cristianismo, eles estão falando de cultura pop. E com todo o respeito à religião de vocês, e eu sei que quando a gente fala em religião a gente começa a falar de coisas que podem ser muito emotivas e pegar muito profundamente as pessoas, sem querer ser desrespeitoso ou falar foda-se sua religião e tudo mais, no fim das contas, vocês estão envolvidos com a mesma religião que nós. No fim das contas, vocês estão... a não ser que você seja um cínico, que você tá cagando pra cultura pop, mas você fala disso porque te dá view, porque dá dinheiro. Isso pode acontecer, acho que a maioria... Quero pensar eu que a maioria das pessoas que eu estou citando, que eu tenho aqui em minha mente, não são. Então, você passa a sua vida imerso e produzindo conteúdo e buscando informação e aprendendo e falando e discutindo cultura pop. Você fala muito mais de cultura pop do que de Jesus, do que da igreja, do que do cristianismo. Sabe o que isso significa? Que está havendo uma transformação na consciência humana, que está havendo uma transformação na maneira dos seres humanos interagirem com os arquétipos que governam o grande inconsciente coletivo. E essa transformação, ela está diretamente conectada com a cultura pop, com os conteúdos da cultura pop, e por isso tantos cristãos têm sido atraídos para o cinema, para os quadrinhos, para os filmes e livros, e feito tanto conteúdo na internet para séries de TV, né, voltados para esse tipo de assunto, e mesmo sem perceber, passam muito mais tempo dentro desses mundos mitológicos, ainda que emocionalmente, culturalmente, tradicionalmente continuem vinculados ao cristianismo, eles passam muito mais tempo nesses mundos mitológicos do que nos mundos imaginários da cristandade, do cristianismo judaico e por aí vai. Então, quer uma definição da nossa missão, da missão do canal Nova Gênesis? Preservar o mundo, contar histórias para que o mundo não desapareça, nos colocar ao lado do imaginário para libertar o mundo de toda a sua opressão, de todo o seu sofrimento, de toda a sua escuridão. Vem com a gente.